Estamos dando início novamente aqui na continuidade do nosso Papo Cultural, nosso podcast da Secretaria Municipal de Cultura. E neste dia, de uma maneira especial, numa representatividade da comunidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, tanto na parte histórica, cultural, como também de fé, na caminhada da igreja, na caminhada que faz parte dessa Irmandade da Gloriosa Mãe de Deus. Estamos com uma pessoa extremamente representativa e especial. Especial para mim, especial a todos que têm na devoção da Gloriosa Mãe de Deus, nossa mãe. Estamos aqui com Celina Lopes Coelho. Seja bem-vinda, Celina Lopes Coelho, nossa querida mãezinha. Fale um pouquinho sobre a vida da senhora e a caminhada da senhora. Bom, o meu nome é Celina Lopes Coelho, filha de Geraldo Lopes Coelho e Maria Sebastiana da Silva. Eu entrei na caminhada de igreja desde criança. Teve um tempo que eu, morando no sítio, né? Eu pensei que lá ia só assim, pessoas de outra igreja. E eu vim de lá tão animada que eu ia ser também crente, sabe? Aí eu chegando aqui em Vila Bela, a minha madrinha, que era a Astrogilda, e ela, quando soube, ela foi na minha casa e perguntar por que eu ia mudar. Eu falei, não, porque eu gosto, né? Quero ser da igreja. Ela falou assim, não, mas eu sou sua madrinha. Você não pode fazer isso, né? Como que eu fico? Aí eu fiquei escutando ela. Aí ela me disse assim, vou te dar um presente para você. E ela agarrou e deu um terço. E eu quero ver todos os dias você rezando aquilo. E aquilo me marcou muito, porque eu pensei, poxa, estou magoando uma pessoa, né? Que ela é minha madrinha, católica, né? E eu, só por causa que a igreja, que o povo ia fazer o culto lá, me animei. Mas aí a gente veio morar aqui para Vila Bela, né? E chegando aqui, aí o meu rumo foi diferente, já foi na igreja, né? E minha mãe nunca fraquejou, sabe? Ela sempre era da igreja. E quando tinha essas festas, ela não ficava em casa. Nós ainda não tínhamos água assim encanada, né? E minha mãe carregava muita água para os festeiros, na lata, na cabeça e vinho. E ali era todo ano, e eu via isso, tantas coisas que acontecia com minha mãe, que ela pedia com fé, né? E ela alcançava, né? Aquilo que ela desejava, assim, né? A saúde dela. Então, aí eu tomei um rumo já desde criança indo na igreja. Acompanhando a mãe da senhora. Acompanhando. Então ela foi uma referência para a senhora, a partir da vivência dela, a senhora começou a acompanhar e isso também foi importante para a senhora participar também da igreja, né? Foi. Então, porque aí eu vi assim, minha mãe nunca fraquejou e sempre está nessa igreja, então eu continuo nessa igreja. Aí eu já não faltava, sabe, quando era menina, não faltava na igreja e assim continuou, né? Quando eu casei, aí já foi diferente, assim, a gente tinha encontros na casa. Aí eu já fui coordenadora de grupo de reflexão e do apostolado de oração. É o que mais me fortaleceu na minha vida. E aí, mas eu sempre tinha fé em Nossa Senhora, né?
eu qualquer coisinha pedia a Nossa Senhora. Se a mamãe ficava bravo, já ia rezar para Nossa Senhora. Nossa Senhora acalmar a mãe. Então foi assim que até hoje estou nessa caminhada, né? E essa caminhada, os filhos da senhora também acompanham? Passaram a acompanhar a senhora também? Eu levava eles, né? Levava eles de pequeno. Mas aí, quando cresceram, um pouco relaxou. Teve um dia que eu estava na igreja, ali que trabalhando, né? E eu cheguei lá, o padre chamou, reúne a sua família, os seus filhos. E eu lá na igreja fiquei igual. Que será que é, né? Né? E aí não tinha nenhum filho meu nesse momento. Aí eu tinha uma vizinha chamada Gregória e ela estava na mesma situação de mim. E aí eu cheguei perto dela, abracei com ela, fiquei abraçado com ela, né? A senhora estava só na igreja, não tinha nenhum outra alguém da família? Porque aí quando os filhos crescem, já tomam um rumo, né? E aí, mas graças a Deus, eu rezando, pedia, né? Quando assustei que um dia eu vi todos meus filhos lá, e foi muita alegria para mim. Fiquei muito feliz, sabe? Que às vezes assim a gente convida, mãe, depois eu vou, não sei o quê, né? Mas graças a Deus, eu com aquela fé que eu tinha em Jesus, em Nossa Senhora, hoje meus filhos tudo estão dentro da igreja, né? A senhora acha que foi as orações, a fé, a Nossa Senhora, que fez com que a senhora conseguisse essa graça de levar a família, os filhos para a igreja? Claro que sim, não tenho dúvida disso, que foi Nossa Senhora e Jesus. E depois eu fui do apostolado de oração e eu pedia apostolado da oração. Quando eu rezava, o mais que eu pedia era isso. E hoje, falar para você, eu sinto feliz por causa que meus filhos, às vezes falta mais. A participação é efetiva na igreja, né? E a participação da senhora continua, desde essa caminhada, continua ainda mantendo essa fé, essa dedicação ainda junto com o trabalho da igreja? A senhora continua nessa caminhada? Eu hoje, assim, continuo, mas já às vezes eu meio que relaxo, às vezes estou para o sítio, né? Ah, a senhora... E aí... Essa caminhada no sítio, ter que estar ficando no sítio, às vezes atrapalha. Assim, mas lá no sítio nós... Participa também lá no sítio. Lá no sítio nós tínhamos um grupo de oração. E da qual eles me botaram como coordenador. Olha aí. Também, né? Aí eu não faltava. Mas aí, quando era dia da gente do apostolado, da oração, eu vinha de lá. Vinha de lá e vinha para cá. E levava até as toalhas que a gente tinha que arrumar, lavar, essas coisas, eu levava e lavava, já trazia tudo passadinho, né? Então, a minha fé é tão grande em Nossa Senhora, no Sagrado Coração de Jesus, né? Que esse é a minha fortaleza, né? Nos momentos de tribulações, as dificuldades, é a fé da senhora, né? Você sabe, Cesarina, um dia eu tive um sonho. E aí eu vi, assim, o Ediclei que estava com um problema. Mas não era o Ediclei, éramos nós, sabe? E nós tivemos um problema, assim, até de um roubo de gado. E aí eu sonhei assim que Sagrado Coração de Jesus, eu via assim, parecia o passo que de Crei andava, eu via o Sagrado de Jesus acompanhando ele assim por trás dele, acompanhando ele. E aí com esse roubo que teve lá, não foi só nosso, foi de muitas pessoas, né? Aí as pessoas diziam assim,
mãezinha, você tem que rezar muito, porque se vocês ganharem nessa causa, de quem está lascado. Porque quem fez isso vai ficar assim de olho nele, né? Marcar ele. E eu tinha sonhado, você pode ir lá em casa, qualquer hora, tem uma foto dele crendo no Sagrado Coração de Jesus, do jeito que eu sonhei que era para botar. A senhora colocar ele, que seria a proteção do Sagrado Coração de Jesus. E nós ganhamos uma causa, mas graças a Deus meu filho está aí. Tá aí. Ele botou a cara, sabe? Botou a cara, mas ele não... Tudo deu certo, né? A senhora tem uma caminhada de fé, uma caminhada na família e é uma referência, né? Porque os filhos passaram também, a partir da senhora, ter essa caminhada, todos os filhos, né? Mas, e na inserção na Irmandade Gloriosa Mãe de Deus? Quando que a senhora entrou? De que forma que a senhora foi inserida nessa Irmandade? Foi assim, eu entrei assim, foi até triste, por causa que foi minha comadre Fia, que era a presidente. Uhum. E aí, Dona Jerônima, né? É. Dona Jerônima. E ela veio a falecer, mas ela estava muito ligada a mim, que ela era assim, a presidente, e ela falava assim para mim: eu vou fazer o bolo do Greike. Eu vou lá no seu sítio quebrar o coco para tirar o leite para fazer o bolo. E isso não aconteceu. Aí chegando, era dia do apostolado de oração, que era aqui na igrejinha, né? E aí quem queria sair, que naquele dia podia sair. Se quisesse continuar, continuava, né? E aí eu ia para o sítio, não fui e fiquei. Aí ela queria tanto tirar foto comigo no Sagrado Coração de Jesus. Aí ela falou: comadre, eu quero tirar uma foto com a senhora, porque isso vai ficar de lembrança como eu tenho com a senhora lá em Mirassol, junto com a Nossa Senhora, que é a nossa mãe. Eu falei: ah, tá bom. Aí o pessoal não saía. Eu falei: vamos tirar assim mesmo, comadre, com o pessoal aqui. E aí ela chamou as pessoas, o fotógrafo, até foi com o padre Valmir, parece, e tirou. Mas ela não ficou satisfeita, porque ela queria só eu e ela, mas toda hora passava a gente e ficava lá. E aí eu fui embora para o sítio. Aí quando eu estava lá no sítio, eu recebi a notícia que ela tinha falecido, né? Teve um acidente e ela faleceu. Aí eu vim para o enterro dela. A primeira pessoa que me chamou foi a Ana Maria. A Ana Maria me disse assim: mãezinha, você não quer ser presidente da Mãe de Deus? Eu falei para ela: não, eu não sei nada. Eu sou tímida, né? Eu não sei lidar assim, lidar com essas coisas. Ela falou: não, mas você tem uma caminhada. Aí ela falou: mas fica quieta. Eu falei: tá bom. E aí, quando foi outro dia, a Meita foi lá em casa. Chegou e falou assim: mãezinha, eu vim falar para você que você vai ser presidente da Mãe de Deus. Não foi nem convidar, já foi intimar a senhora já para a Aí ela pressão. falou assim: nós tivemos uma reunião agora e todas as irmandades votou em você. Então você foi a escolhida. Aí eu falei para a Meita: não, Meita, eu não posso, né? Eu não sei contar a história. Aí ela falou: não, mãezinha, não é difícil, ela falou para mim. Aí eu falei: mas espera aí, dona Ana Mésia,
eu vou reunir com meus filhos e vou falar com eles. Se eles aceitarem, tudo bem, né? Aí eu falei com meus filhos, aí eles todos, não, mãe, pega. Eu falei assim, mas vocês vão me ajudar? Aí ele falou, sim, nós vamos ajudar, sim. Aí eu peguei, né? Só que no dia da minha posse, eu não sabia que a gente tinha que falar alguma coisa. E eu chegando lá, né? Terminou a missa, mas o padre não deu a bênção. Ele foi e sentou, assim, do lado que eu estava. Aí ele falou assim, agora é a sua vez. Falou assim, eu falei, que vez, padre? O padre disse para mim, que vez, padre? Ele falou assim, não, a senhora vai ser a presidente, a senhora vai ter que falar alguma coisa. E Tino estava do meu lado. Aí eu falei, não, bem, você vai comigo. Ele falou assim, não é você que é a presidente, você que tem que falar. Aí eu falei, não, vamos lá. Né? Se você... E o esposo da senhora, ele acompanhava e dava apoio para a senhora? Ele me dava apoio, inclusive assim, quando o dia da missa, eu me lembro muito dele, porque ele ficava lá sentado, né? Uhum. E aí ele foi lá, subiu comigo, aí ele falou por mim, né? Aí depois tinha que escolher uma secretária. Aí eu olhei assim, falei, não, eu vou... Olhei, falei, não, eu vou chamar a Ana Flávia. Aí ela continua ainda como secretária? Continua como secretária. E para agir, liturgia, assim, negócio de igreja, outras coisas assim, é a minha filha. Ah, é a filha, Thalita. A Lica, né? É. E, inclusive, ela que organiza a liturgia para a senhora da Gloriosa Mãe de Deus. Tudo para organizar. Então, que hoje em dia eu não faço, não corro muito atrás. Porque eles ajudam, né? Porque eles ajudam e eu também estou com um problema de perna. Né? Sim, é. Aí, então, foi isso aí. Fica mais fácil, né? E assim, a senhora tem algum testemunho que a senhora pode dividir com a gente de alguma graça que a senhora alcançou nessa caminhada desde que a senhora foi inserida na Irmandade da Gloriosa Mãe de Deus? César, vou falar para você. Alguém deve falar, a mamãezinha está recebendo muita graça. Mas toda a minha graça é verdadeira. Eu falo para você, meu filho pegou Covid, quase morreu. E aí quando eu sabia uma coisa assim que estava lá, não tinha vaga, veio para cá, ficou uns dias, foi para Cáceres, também estava ruim, aí abriu uma vaga lá em Cuiabá. E aí ele foi chamado e levou ele. E eu rezava o tempo inteiro para a Mãe de Deus e a Jesus, né? Que eu sei que Ele que faz o milagre, né? Sim. E a Nossa Senhora leva os nossos pedidos para Ele, né? E aí, um dia, eu já falei nesse documentário que eu vi, passou ali. Ah, sim. Né? Sim. E que eu pedi para Nossa Senhora que ia fazer um pedido, mas que ela me perdoasse. Que me perdoasse por causa que eu estava fazendo um pedido assim, muito forte, que eu não sabia se eu estava fazendo certo. Que antes eu queria morrer pelos meus filhos, né? Que meu filho era novo ainda, e eu já sou velha. Eu vi carinha de todos os meus netos, de meus bisnetos, né? Então eu pedi para ela e para o Sagrado Coração de Jesus, né? Que me concedesse essa graça. Da senhora morrer no lugar do filho. É. Mas Forte, aí, né, dona
Celina, é muito forte isso, né? Aí, na hora que eu soube que meu filho estava com Covid, na hora lá no meu sítio não tinha uma imagem de Nossa Senhora. E eu estava com uma camiseta do encontro que era de Nossa Senhora. O que eu fiz, Cesarina? Peguei a camiseta e conversei, olhando para aquela imagem de Nossa Senhora e falando tudo isso. Aí eu saí aí, ó, no quintal para mim não chorar na frente do meu marido, que ele era mais mole do que eu, né? E eu queria ser uma fortaleza, mas não era. Quando o telefone tocava, era um susto, sabe? Eu lá no sítio, aí o pessoal não queria que eu viesse para cá, né? Que estava o Covid e estava feio. Mas eu fiquei no meio das pessoas que estavam com Covid. E não peguei. E não pegou. Não peguei. E minha nora também ficou, né? Uma menina também que estava lá pegou e eu não peguei, né? E aí todos os dias, aí eu levei uma imagem de Nossa Senhora para lá e todos os dias eu rezava, eu, o meu neto Mateus, né? Eu já tinha feito o meu pedido, mas eu não falei para ninguém, né? E graças a Deus meu filho está aí com saúde. Tem sequela? Tem, mas está vivo. Tá vivo. E eu e meu marido, que nós era velho, nós me pegou. Essa foi uma graça alcançada em função do filho da senhora. É. E da senhora, a saúde da senhora, houve um testemunho que a senhora queira dividir com a gente? Da saúde da senhora. Houve. Começou a nascer tipo um tumor aqui atrás da minha orelha. E eu fui no hospital, porque esse negócio não vinha furo, nem eu fui no hospital. Chegando lá, o doutor André olhou, aí ele passou um remédio para mim e falou, mãezinha, você toma esse remédio aqui. E depois que você acabar de tomar, você volta para me ver como que está esse tumor. Aí eu tomei tudo. Eu fui até para Bolívia, assim, não cortava meu cabelo, sabe? Para poder cobrir. Para tampar. Aí, quando eu cheguei de lá da Bolívia, eu falei assim, hoje é dia de eu ir lá no doutor André. Cheguei lá, mostrei para o doutor André, aí o doutor André disse assim, mãezinha, você tomou todo aquele remédio e o negócio não baixou e está crescendo cada vez mais, né? Vamos fazer uma cirurgia. Aí eu assustei, né? Eu falei, cirurgia, doutor André? Ele falou, é uma cirurgia simples. Aí eu fiquei pensando, né? Aí eu cheguei lá do hospital. Do hospital, eu cheguei em casa, todo mundo estava almoçando. Era numa quinta-feira, dia da nossa adoração. Aí, assim, minha filha não me perguntou, porque ela sempre é apavorada, ela falou, mas o que deu, mãe? Mas ninguém falou nada. O meu marido também não perguntou, sabe? Eu fiquei assim. Aí falaram, vamos almoçar, vamos almoçar. Aí eu falei, não vou almoçar não. Aí entrei para dentro, tomei banho e vim para a igreja. Chegando na igreja, eu desabei. Chorei joelhado, chorando. E a Edi chegou e falou assim, mas você está sentindo alguma coisa? Eu falei, não estou sentindo não. Aí ela falou assim, mas que foi que você está chorando? Falei, nada. Aí eu ajoelhei pedindo a Nossa Senhora e o Sagrado Coração de Jesus, né? Que não deixasse eu operar, sabe? Eu já estava com o papel. Me lembro que era dia 29 de setembro. Aí o doutor André falou, dia 30 nós operamos. E a família não sabia ainda? Não, a família ainda não sabia. Não sabia. Aí
A senhora foi para a igreja, não quis almoçar, foi para a igreja. E não falei também para ninguém. Aí tá. Eu chegando na igreja, ajoelhei, pedi a Deus. E aí começou a adoração, né? Começou a adoração. E eu tirava, era a hora do meu grupo. Eu comecei a tirar o terço, rezei, mas pedindo. O meu pedido era assim no coração, que eu não estava falando alto. E aí, na hora da missa, o padre Everton chama nós lá na frente. E eu fui, aí ele falou assim, cada um que tem uma doença pede, né? Pede com fé. E eu, então, se é num lugar que você pode botar a mão, você põe. E aí, chegando no altar, eu botei minha mão aqui, né? Botei minha mão aqui, fiquei ali. Aí veio, eu lembro, não me lembro a irmã que veio e rezou na minha cabeça. E eu, depois que rezou, você saía para outra entrar, né? E voltei para o banco. E eu só pedi no Espírito Santo, pedi no Sagrado Coração de Jesus e a Nossa Senhora. Aí, de repente, veio um negócio, eu passei a mão aqui. Passei a mão, não vi mais o caroço que estava aí. Aí eu falei assim, e quando eu fui para a igreja, a Ana Flávia tinha ido lá em casa e apertou ele também, né? Aí falei, mas amanhã a gente tira isso aí. Quando eu passei mão, que eu cheguei no banco, eu passei a mão, não existia mais o caroço. Aí eu fui e falei para a Edi, eu recebi uma graça. Ela falou, mãezinha, de quê? Eu falei, eu estava com esse tumor até agora, esse inchaço aqui em mim, e agora ele sumiu. Aí ela falou assim, mãezinha, dá um testemunho. Aí eu respondi para ela, não, essa é a minha graça que Deus me deu, né? E aí quando eu saí, cheguei na porta, a Ana Flávia estava conversando na porta da igreja, eu disse, Ana Flávia, eu não vou operar mais. Ela falou assim, tá com medo, né? Eu falei, não existe mais caroço. Eu alcancei uma graça e estou curado. E não quis falar, falei, só vou falar na minha comunidade. Que era ainda no sítio da senhora. No sítio. Aí, e eles faziam a missa lá em casa, certo? E aí lá eu falei para as pessoas. A mulher do Berola perguntou para mim, mas e aí o tumor veio a furo? Eu falei, não, acabou. Eu ganhei uma graça, né? Aí eu falei para elas, contei, né? Aí todos ficaram assim, admirados, né? Mas a gente veio contar lá, no sítio. E primeiro a senhora deu um testemunho na casa da senhora no sítio, né? No sítio. E na Irmandade, Dona Celina, na Irmandade da Gloriosa Mãe de Deus, no período que a senhora assumiu a Irmandade, como que era a festa da Irmandade da Gloriosa Mãe de Deus durante a programação da festança? Como que era? Eu vou falar para você, era um pouco esquecido, sabe? Que tinha gente até que falava que não fazia parte da festança, sabe? E aí eu ficava triste assim por causa que era pouca gente que participava, né? Né? Aí eu fiz uma mudança. Que dia que era a festa da festa de Mãe de Deus? A reza cantada nas casas era na terça-feira. Quarta-feira era a missa. Terça-feira da festança. Que era quando era o segundo dia da festa do Glorioso São Benedito. Era a reza. Aí era a reza à noite. E aí, na quarta-feira era a missa. Era a missa. Mas só que na missa não ia ninguém, quase, sabe?
Eu ficava triste com isso, que às vezes não tinha ninguém, se o festeiro não tinha família, era bem, né? E aí eu fui olhar nessas coisas onde eu fiz uma mudança. Pensei, não, eu vou mudar, porque terça-feira o pessoal está tudo cansado da festa. É. Sim. Aí na quarta-feira o pessoal não vai, né? Aí, bom, eu falei, agora eu vou reunir com o pessoal do apostolado no dia da adoração e vou falar que eu vou fazer uma mudança. Só que eu não reuni todas as irmandades, assim, Era só a senhora junto com o apostolado da oração, que era que a senhora fazia parte, né? Aí eu falei para ela assim... O apostolado da oração dava apoio para a senhora nesse trabalho da senhora junto com a Irmandade da Mãe de Deus? Eles me deram muita força. E aí eu falei assim, eu vou mudar essa dia que é da Mãe de Deus, vou mudar para quarta-feira a gente reza e quinta-feira nós faz a missa. Porque na missa de Sagrado Coração de Jesus, já tinha nós tudo que ia e mais gente que ia, né? A igrejinha enchia, né? Aí eu falei assim, então vou conversar com o padre. Aí eu fui e falei com o padre. Aí ele falou, não, Maisinha, uma boa ideia, porque aí na quarta-feira não vem ninguém. E agora, no apostolado, já tem vocês que vêm. Então eu vou mudar. Aí que passou para quinta-feira. Aí passou para quinta-feira. Quando passou para quinta-feira, como que foi? A senhora viu que foi positiva essa mudança que a senhora fez? Foi, eu achei positivo porque aí eu conversei com o apostolado, as pessoas da oração, e falei assim, só tem uma coisa, que eu quero que vocês me apoiem e deem da liturgia. Aí ele falou, não, beleza, né? Olha, que coisa boa. E deu tudo certo, né? E que graças a Deus hoje eu não fico triste de ver a igreja vazia. Então hoje na festança é sempre na quinta-feira, então na quarta faz a reza e na quinta faz a missa, né? A missa. Tá. Quando a senhora assumiu e fez essa mudança, e as escolhas dos festeiros, como que foi, como que é até hoje, como que é as escolhas, qual que é o critério, como que é escolhido o festeiro, quem são os primeiros festeiros que a senhora, após assumir a presidência da Irmandade, foram os primeiros festeiros que participaram? Primeiro assim, vou falar que eu cuidei da festa do meu filho, que é do Greik, né? Aí ele foi o primeiro, quando a senhora, depois que a senhora assumiu? Não na minha presidência. Não, presidência. Mas como a Jerônima já tinha falecido, né? Então eu assumi essa parte também. Também. De ajudar, de organizar e ter na escolha. E depois a minha escolhida, que nós não sabia que nós que tinha que correr atrás de festeiro. Quando chega na hora, eu não sabia disso. E a Cida deve falar também, que ela também sabia que nós tínhamos que correr atrás de festeiro. E aí eu chamei a filha de comadre Jerônima, né, que é a Jurinha. A Jurinha. A Jurinha, né? Foi a minha primeira festeira, daí eu chamei. Aí foi indo várias pessoas. A partir daí, né, a senhora, até no processo dessa escolha, a senhora escolheu uma pessoa que era filha da dona Jerônima, que tinha sido a presidente, né? É. E depois, hoje, nós não precisamos, porque nós tínhamos que correr atrás das pessoas. E agora, como que é? Agora, hoje, as pessoas correm atrás da senhora para dar o nome, né? Dar o nome. E sempre são famílias, que participam como festeiro? As famílias, que eu digo assim, mãe e filho, casais, né? De marido e mulher, porque geralmente é isso que a gente vê, né?
Às vezes, assim, é difícil ser marido e mulher, né? Assim, geralmente é neto com vó, né? É assim. Gerações. E o único que foi marido e mulher que eu me lembro agora nesse momento é o Jones e a Natália, Natália, que foram ano passado, né? ano retrasado. Atrasado. Então foi esses dois, assim. Se tem outros eu não me lembro, viu, sabe? Mas fazendo uma análise dessa trajetória da senhora, que já tem muitos anos que a senhora vem nessa caminhada, como que a senhora vê hoje a Irmandade junto com a festança? Como que está hoje? Assim, a Irmandade de Mãe de Deus. De Mãe de Deus junto na festança. Agora a senhora considera que agora está bom, é positivo? Tem alguma dificuldade? Como que é? Dificuldade sempre tem, né? Sim, Mas graças a Deus tudo está encaminhando. caminhando, né? Tá? Sim. Uhum. É tudo assim, né? Até assim nas flores, na igreja, essas coisas assim, todos eles ficam perguntando para mim, mas tá coisa assim, assim, né? Porque hoje a Mãe de Deus já dá a janta, né? De primeiro não dava. Hoje Então a refeição antes era só reza, mas não tinha refeição, né? não tinha refeição. Assim, existe uma divisão de ajuda também, de recurso, para com os festeiros, de uma maneira geral, que compõem a festança. A Irmandade da Gloriosa Mãe de Deus também está junto nessa ajuda? Recebe ajuda também? Recebe. Porque um dia a gente mesmo que corria atrás, que ganhava uma coisa e fazia essa comida. Depois um dia eu cobrei das Irmandades, porque a Mãe de Deus também fazia parte da festança. Aí foi que eu exigi uma vaca. Olha aí. Aí exigi para o nosso presidente geral, que é o Nazário, né? Ele falou, não, pode deixar, mas que ano que vem você vai ter sua vaca. Para poder iniciar também a refeição, É. que até então não tinha. Né? E aí também a gente já ganha aquilo bem mais pouco, mas já tem. Mas já tem essa ajuda, né? Já tem. Então, a gente só tem que agradecer a senhora. A senhora é um referencial de vida, com todos esses testemunhos que a senhora deu, porque essa entrega da própria vida, em função da situação do filho que estava na pandemia, com uma situação que, primeiro que a pandemia foi um período de desespero, que ninguém conhecia uma doença que era nova, que nem os próprios médicos ainda não sabiam como lidar com a situação. A senhora fez o mesmo que Deus fez, né? Oferecer seu filho, né? E a senhora ofereceu a vida em função do filho da senhora. A senhora é uma referência para nós de fé, principalmente de fé. E assim, nessa devoção, nesse amor que a senhora tem, esse cuidado, nessa representatividade para com a Irmandade da Gloriosa Mãe de Deus, nos espelha, nos dá principalmente uma referência de mulher de fé, que luta pela sua família e que luta principalmente pelos filhos. Então, só gratidão, Dona Celina, e que a Gloriosa Mãe de Deus possa continuar fortalecendo a caminhada da senhora e principalmente fortalecer essa irmandade que já deu frutos, né? Que hoje, dentro dessa caminhada, a gente já vê o tanto que cresceu, a visibilidade para com a Irmandade e principalmente a inserção de uma forma justa em toda a programação da nossa festança de Vila Bela da Santíssima Trindade. Então eu peço que a senhora deixe aqui uma mensagem de fé, a senhora já deixou, principalmente, mas deixa uma mensagem de fé para com todos, né? E também com a festança e aquilo que a senhora achar que é importante deixar como mensagem para toda a comunidade, não só nós de Vila Bela, como as pessoas que aqui vêm também e que são devotos da Irmandade, né? Da Gloriosa Mãe de Deus. Uma coisa eu quero dizer, que a gente tem que ter fé, muita fé mesmo. E que tudo, se a gente tem fé, a gente alcança a graça. E essa fé
eu perco. Às vezes, em momento difícil, hoje eu não estou ajoelhando, mas rezo em pé. E todos os dias, graças a Deus, eu peço para toda a família que faça a sua oração. Na hora de deitar, na hora de levantar, que tudo isso a gente fortalece. Porque gente sem Deus não é nada, né? Então, é uma mensagem que eu deixo para toda a comunidade, né? Que esteja fé. E que Nossa Senhora, se ela é mãe de Jesus, e ela é nossa mãe, como Jesus mesmo, quando ele estava na cruz, né? Ele disse: mulher, ei aí seu filho, né? Filho, eis aí a sua mãe. Então, muitas vezes a gente é criticado porque a gente fala assim, adora imagem. Nós não adoramos, nós veneramos. Nós adoramos a Jesus, o nosso Deus. Amém. E damos por encerrado aqui esse papo maravilhoso, mas principalmente uma referência de fé, com todos os testemunhos que foi colocado pela mãezinha, que só nos dá cada vez mais esse orgulho que temos da Senhora como essa representatividade junto à Irmandade do Gloriosa Mãe de Deus. Muito obrigada. E finalizamos aqui com muita fé. Axé.